Temos agora um grande entrevistado na linha para conversar conosco aqui no Clube Grenal. É um grande prazer recebê-lo, técnico do Fluminense, professor Mano Menezes. Boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer em falar com vocês aí da Rádio Grenal. É um prazer nosso recebê-lo por aqui, professor. Um ano de 2024 que está terminando agora. Não foi um ano fácil aí, né, para vocês no Fluminense também. Mas acredito eu que o trabalho foi feito, né? Já que houve a renovação de contrato. E queria a tua avaliação, hein, professor, nesse momento no Fluminense, pegasse um Fluminense campeão da Libertadores, que não estava bem na sequência aí com o técnico anterior, e tu chegaste nesse momento difícil, conseguiu salvar da Série B e agora tem a oportunidade de fazer um trabalho para o ano que vem, né? Bom, vamos situar bem. Quando a gente chegou no Fluminense, o Fluminense estava com 6 pontos. 6 pontos em 39 disputados, né? Então era uma situação realmente muito difícil. A equipe se encontrava na última colocação do campeonato, a 5 pontos de poder ambicionar sair daquela situação. Então realmente se decidiu no clube pela troca do técnico. O técnico anterior era o Diniz, que vinha de uma conquista de Libertadores, mas tem uma ideia de jogo de futebol bem diferente da grande maioria dos técnicos brasileiros e da minha até um pouco mais. Mas a gente entendeu que podia ajudar nessa hora, até para propor alguma coisa um pouco diferente. Encontramos um pouco de dificuldade pela característica do elenco montado, que era um elenco muito voltado para um jogo mais técnico, um jogo mais curto, né? Um jogo de toque de bola, de posse. Mas a inteligência dos jogadores, a capacidade de aceitar isso e até a necessidade fez com que a gente, mesmo com dificuldade, fizesse 40 pontos a mais aí, quase no segundo turno, e aí conseguimos sair. Professor Mano Menezes conosco aqui no Clube Grenal. Professor, a gente vai voltar, claro, a falar do Fluminense, mas eu queria saber do senhor o seguinte: a gente está vivendo um momento diferente aqui no futebol brasileiro, de movimentos, né, por busca de treinadores, e muito se fala em treinadores estrangeiros, né? Aqui, por exemplo, o Grêmio agora na batalha por um treinador, né? Se falou em treinadores portugueses, treinadores argentinos. É um momento diferente e os técnicos brasileiros estão sentindo isso, ou aqui ainda o técnico brasileiro tem a condição de assumir as melhores equipes? Como é que vocês, profissionais do meio, veem esse momento em que a maioria dos clubes, quando vão trocar de técnico, pensam em técnicos estrangeiros também, professor? Olha, existe uma campanha há bastante tempo por técnicos estrangeiros no Brasil, né? E a gente está colhendo os frutos dessa campanha. O Grêmio, se está pensando em técnico estrangeiro, pode olhar para o lado. Tem bons exemplos aí nos últimos anos e tem também bons exemplos das soluções que foram procurar quando a coisa não funcionou e quase nunca funcionou, né? Então, não é porque você é daqui ou que você é de lá. Eu acho que, independentemente da nacionalidade, tu tem que ser bom naquilo que tu faz, tem que saber o que tu está fazendo. E não é fácil você assumir a responsabilidade de dirigir grandes clubes hoje, com a pressão que existe por resultados, pela paridade que hoje existe no campeonato, porque clubes menores, que antigamente sempre eram, né, mais colocados como possíveis rebaixados, hoje estão na parte de cima da tabela. Podemos citar o Bahia, podemos citar o Fortaleza, podemos citar até bem pouco tempo o Bragantino, que esteve na parte de cima, agora esse ano disputou também para não cair, mas a dificuldade ela é bastante grande. Hoje temos redes sociais que não tínhamos antes, com a velocidade da crítica quase sempre destrutiva, às vezes também uma velocidade equivocada para coisas que não são tão positivas, mas que se tornam pelo imediatismo de tudo.
Então, não é fácil você ser treinador no Brasil, seja de que nacionalidade for. Eu acho que é muito importante a gente escolher bem para que depois não se arrependa e não tenha problemas maiores. Mano Menezes, tudo bem? Boa noite, prazer falar contigo, aqui é o Regis. Em relação, Boa noite, primeiro teve uma corneta aí, né, professor? Uma cornetinha em relação aos ex-técnicos estrangeiros no Internacional. Como o senhor conhece muito bem a aldeia, né? Eu particularmente acho que foi uma corneta. Não teve corneta. Vocês é que acham que tudo é corneta, né? É uma opinião. Eu estou concedendo uma entrevista para dar a minha opinião. Assim como vocês estão no programa manifestando a opinião de vocês. Mano Menezes. Eu não fiz juízo de avaliação. Eu fiz uma constatação dos fatos que foram muito claros, né? Sim. Não, mas eu concordo lá contigo. atrás teve que vir o Abel. Mano. Depois teve que vir o Mano, e agora teve que vir o Roger, né? São fatos, não é avaliação pessoal. Acho que isso é uma coisa que fica claro para todo mundo. Mano Menezes, tu és um personagem no futebol brasileiro. Frase de efeito, parabéns. Mais Mano Menezes no futebol brasileiro. Quero uma pergunta, professor. No início de 2022, né? Você fechou um pacto à diretoria naquele momento, no início da temporada seguinte, que o seu trabalho foi muito bem no Internacional. O senhor se arrependeu daquele pacto? Eu não faço pacto. 23, né? Isso é meio folclórico, né? A gente fez um ano de 2022 no Campeonato Brasileiro muito bom. E, naturalmente, antes de terminar 2022, a gente encaminhou a renovação do contrato. Mas nunca me foi negado a situação do Internacional, porque eu gosto de perguntar as coisas e trabalho de forma transparente, também gosto que sejam transparentes comigo. Mas não foi só porque nós não tivemos tantas contratações no início do ano, porque eu sabia que não teríamos, né? E sabíamos que até abril não tinha receita, porque o Campeonato Gaúcho é muito deficitário, porque o Inter tinha feito investimento no ano anterior. Tem limite. Os nossos clubes do Rio Grande do Sul, eles têm um limite financeiro que é proporcional à realidade do nosso futebol, das nossas receitas, das nossas estruturas. É assim que funciona, é assim em Minas Gerais, né? É assim em outros lugares. Então a gente tem que trabalhar, e eu até prefiro que se trabalhe dentro de uma realidade, porque senão os outros problemas que vão vir da falta de cumprimento de compromisso também é péssimo para o treinador. Então eu prefiro que se trabalhe dentro de um limite. Mas nós iniciamos mal a temporada seguinte, e iniciamos mal por algumas culpas nossas, né? A gente não pode fugir das responsabilidades que a gente tem. E quando eu saí, e antes de sair, já tinha abordado esse assunto. Eu acho que as coisas são como elas são. As contratações vieram depois, sim, elas iriam vir depois, mesmo que eu também permanecesse. Ela já estava chegando quando eu estava, então as questões sempre são bem claras, e a gente tem que assumir as responsabilidades que a gente tem, por isso que a gente está há bastante tempo nos grandes clubes do país. Mano Menezes, Gesiel Elias, o comentário de arbitragem e o interrogador oficial do Clube Grenal. Olha só, mano, teve um episódio agora no finzinho do ano ali, onde vocês estavam realmente bem complicados, com ameaça de rebaixamento, ainda não estava decidida a parada para vocês, e aconteceu aquele lance da substituição do Marcelo, que ele foi entrar e tu segurou ele, não, vai entrar, esse tipo de comportamento aqui não me serve. Eu já gostava do teu comportamento, mas a partir dali eu passei a admirar ainda mais o teu comportamento e o teu posicionamento à beira de campo. Não precisa me dizer o que aconteceu, mas a pergunta é a seguinte: um treinador com menos estofo, menos nome que tu, dentro do... Desculpa o tu, tá? Que eu chamo todo mundo de tu, não tem problema. Não, fica à vontade. O treinador com menos nome, menos estofo, menos prateleira que tu, conseguiria segurar um jogador do tamanho que é o Marcelo e acabar até
permanecendo no cargo e ele saindo. Por exemplo, um treinador com menos nome, por exemplo, o Thiago Carpini. Ali seguraria o Marcelo. Não fala assim na minha frente do Carpini. O Carpini já é. Eu sei que tu é fã do Carpini, mas eu digo, o Mano tem material para segurar. Agora, outro treinador não teria a mesma reação, inclusive da direção, mano? Bom, vamos esclarecer algumas coisas, porque eu acho que é importante vocês ouvirem isso para transmitir para os nossos ouvintes e torcedores. Eu, quando estive no Cruzeiro, tive a oportunidade de dirigir o Fred também já um pouco em final de carreira. E chegou num jogo importante, num clássico, a gente não vinha jogando bem, eram jogos de oitava de Copa do Brasil e pegamos o Atlético Mineiro por sorteio. E na véspera do jogo eu tirei o Fred de centroavante, porque nós estávamos com muita dificuldade de fazer a bola chegar nele, e ele tem por característica jogar entre os dois zagueiros. E coloquei o Pedro Rocha, conhecido de todos nós gaúchos, como um falso 9, um jogador com mais movimentação. Ganhamos o clássico 3-0, eliminamos o Atlético nas oitavas e coisa e tal. É óbvio que o jogador, quando é retirado, ele nunca fica muito contente, é preterido por outro. O jogador sempre enxerga o futebol a partir de si, né? E não do coletivo, de um modo geral. Por coincidência, o Fred era o diretor do Fluminense quando o Fluminense me procurou para contratá-lo, para me contratar. E ele me fez um pedido muito, muito surpreendente. Ele disse o seguinte: eu quero que tu faça aqui no Fluminense o que tu fez comigo no Cruzeiro. Boa. Então, assim, papo reto. Eles nos respeitam porque a gente é correto, porque a gente faz o que tem que fazer, porque a gente não amolece na hora que não pode amolecer. Óbvio que você tem determinadas discussões às vezes, mas são bem exceção, porque os grandes jogadores que nós dirigimos sempre são quase muito, muito conscientes e muito profissionais, tirando algumas exceções. E eles querem que você faça o que tem que ser feito. E aí eles te respeitam pro resto da vida. O fato do Marcelo não foi um fato isolado. O fato isolado foi o fato da beirada do campo. Mas a situação ela já vinha sendo administrada para chegar no final do ano sem um atrito maior, sem uma rusga maior, porque a gente vivia um momento de dificuldade. Então, nenhuma direção toma a decisão que a direção do Fluminense tomou a seguir dos fatos, por causa de um fato isolado que aconteceu na beirada do campo. Isso a gente sempre administra, isso a gente sempre conversa depois, a gente resolve as coisas. Mas a situação tinha chegado num ponto que aquilo foi a gota d'água e por isso o encaminhamento da maneira como foi feito. Mano Menezes, tem agora uma informação aqui, não sei se tu vai me confirmar, mas eu vou te perguntar. Rodrigo Dourado, que trabalhou contigo aqui em 2022 no Internacional, é isso, né? Trabalhou comigo. Já queria sair, mas a gente teve uma conversa muito, muito franca dessas conversas que temos, porque ele vivia um momento de bastante dificuldade com o torcedor. E eu ouvi com felicidade a frase: professor, eu vou jogar mais alguns jogos por vocês. E foi porque bem, eu não consigo mais, eu não pretendo mais ficar, eu não consigo mais estar aqui como atleta profissional e depois logo em seguida seguir para o México. Terias interesse de contar com o Rodrigo Dourado pro ano que vem no Fluminense? Olha, eu nunca trato essas questões assim, né? Porque você envolve o nome de um profissional que não tem nada a ver com isso. Sim. E daqui a pouco vai sair uma manchete dizendo: mano, não quer o Rodrigo Dourado. A gente contratou o Hércules do Fortaleza. Bom jogador, né? Que é um jogador que tem as características que eu penso que o volante de hoje tem que ter, que é força, que é arrasto de bola, que é entrada na área, porque hoje o segundo volante precisa chegar na área. Tem 24 anos, está numa faixa etária que penso que o Fluminense precisa buscar jogadores para equilibrar o elenco. E
E a gente já tem outros jogadores, trouxemos Facundo Bernal, que é um menino com 21 anos do Uruguai, no ano passado, já começa a crescer, vai fazer uma temporada certamente muito melhor, então a gente não vai trazer um outro volante com essa característica. Muito Professor bem. Mano Menezes, comecei esse bate-papo te perguntando aí sobre qual é o pensamento dos técnicos no Brasil em relação aos técnicos estrangeiros e tal. E o senhor não está na primeira passagem pelo futebol carioca, né? Já havia tido uma passagem pelo Flamengo anteriormente. E aí, exatamente essa é a minha questão. A gente sabe, né? O senhor gauchão, aqui do jeito que é, né? As coisas do Rio Grande do Sul, as coisas como a gente trata por aqui, esse futebol aguerrido que a gente gosta, de marcação, pegado e tal. Eu queria saber da tua adaptação aí no futebol do Rio de Janeiro, que tradicionalmente, né, tido como um futebol assim mais alegre, um futebol de mais jogado do que marcado. Tem isso ainda ou hoje em dia as coisas estão mais iguais aqui pelo Brasil? Estão muito mais iguais, né? Eu acho que podemos citar como exemplo o campeão brasileiro e campeão da Libertadores, o Botafogo, que tem pouco a ver com aquele futebol carioca de antes, um futebol mais cadenciado, um futebol mais tocado, né? Então, o futebol hoje está muito, muito globalizado. A equipe que só marca e que só quer destruir e que só quer defender não vai a lugar nenhum, não ganha campeonato nenhum e o treinador não tem vida longa. O que eu defendo, diferente um pouco, é que uma equipe tem que estar preparada para jogar de diversas maneiras. Eu não posso fazer acordo com um adversário que é melhor que o meu. Eu tenho que saber que ele é melhor que o meu e que nesse dia eu vou ter menos posse, mas eu não vou poder abrir mão de buscar a vitória de uma maneira diferente. O dia que a minha equipe foi superior, aí eu vou ter que pegar a bola e vou ter que jogar no campo do adversário e vou ter que ter trabalho de equipe para isso, né? Porque daí é o momento contrário, o adversário vai especular mais, o adversário vai contra-atacar. Então, o futebol precisa resolver os problemas. Quem quer ser campeão precisa ganhar todos os tipos de jogo e precisa ganhar fora de casa, não pode só ganhar em casa porque não é o suficiente. Hoje o campeão brasileiro está atingindo aí 80 pontos, né, em média, nos últimos anos. Então, para fazer 80 pontos, você tem que ganhar fora de casa também. E para ganhar fora de casa, tem que saber jogar. Eu acho que o futebol é isso. É você ter as soluções para os diferentes jogos, para os diferentes momentos que um jogo mesmo apresenta. E para isso, você tem que trabalhar de várias maneiras, tem que ter várias ideias, tem que ter não só um modelo único, né? Podemos citar hoje aí um dos grandes vencedores dos últimos anos, talvez o maior transformador do futebol dos últimos anos, que é o Guardiola, que está encontrando dificuldade na sua maneira, no seu modelo de jogar. Das últimas 10 partidas, perdeu 7. Então, eu acho que nesses momentos clareia um pouco mais para todo mundo que uma maneira só não resolve, que a gente tem que ter várias maneiras de fazer a mesma equipe jogar. Agora eu quero uma outra avaliação do professor Mano Menezes, um gaúcho que conquistou o Brasil, né? Um cara que, só no Corinthians tem uma história maravilhosa, né? E conhece como poucos a dupla Grenal aqui. Até não quero a tua... Não acho muito legal que ele veio aqui tirar de nós um caneco aqui dentro do Beira-Rio. Com aquele centroavante que não jogou em lugar nenhum, aquele Ronaldo. Mas no outro ano tiramos do Grêmio com o Corinthians, naquele 1-0 também tiramos. O Grêmio poderia ser campeão se ganhasse da gente, ia ficar um ponto líder. Então, quanto a isso aí, a gente está bem equilibrado. A banca paga e recebe, né? Exatamente. Exatamente. Mas, Foi a minha frase que eu usei aos jogadores no último jogo agora contra o Palmeiras. O Fluminense nunca tinha ganho em São Paulo do Palmeiras, na nova Arena. Aí eu falei, a banca paga e recebe. Se nunca pagou, tá na hora de pagar. Você tem que se apegar nas esperanças que tem, né, meu amigo? Claro.
Mas, mano, então, eu falava sobre aqui o futebol gaúcho, né? O Grêmio, por exemplo, enfrentando uma dificuldade gigante aqui para conseguir contratar um treinador. Alguns recusaram de antemão, né? Parece que só num contato, não, valeu, obrigado, não é o momento. Eu queria essa tua avaliação, assim, como um cara que conhece muito a dupla Grenal. Grêmio e Inter estão ficando um pouco para trás no cenário do futebol brasileiro, mano? Não, acho que não. Eu penso que o Grêmio vai viver um momento bastante difícil, porque não é fácil substituir o Renato Portaluppi. Como não era fácil você substituir o Vanderlei Luxemburgo antes, em alguns lugares, quando você passava para substituir um treinador que tinha ficado 3 anos, 4 anos, como não foi fácil substituir o Tite quando passou e venceu no Corinthians. Quando o treinador é muito marcante e ele fica muito tempo, e o Renato ainda tem, né, o acréscimo de ser um dos maiores ídolos, ou se não o maior ídolo do Grêmio como jogador, não é fácil você substituir esse profissional. Então isso assusta um pouco. E penso que o nome deve trazer consigo esse estofo de poder sustentar esse momento que acredito que será bem difícil. Mano, tu tá trabalhando com um rapaz aí no Fluminense que, aos olhos de muitos, é um cara lento, mas a gente vê que é um cara que decide jogo. O posicionamento dele de campo, a tomada de decisão, o raciocínio, a capacidade de criar, inclusive a finalização e o medo que ele traz para o adversário. Paulo Henrique Ganso. Tem ainda espaço para jogadores como Paulo Henrique Ganso no futebol moderno, que muita gente fala. E a segunda, existe ainda jogadores se criando como Paulo Henrique Ganso, ou o futebol caminha para cada vez se livrar o quanto antes da bola? Olha, essa é uma pergunta que eu ouvi muito quando cheguei no Fluminense. As pessoas me perguntavam se no meu jeito de jogar o Ganso teria espaço para estar em campo. Foi um dos que mais tirou dele, né? A gente vê o desempenho dele dentro de campo. Esteve entre os melhores do ano. Claro. A velocidade, ela é colocada no jogo de diversas maneiras. Tem a velocidade de deslocamento, o Ganso não tem. Mas ele tem a velocidade de raciocínio. Ele tem um domínio, ele tem uma rapidez de visão da jogada, porque quando a bola está chegando, ele já decidiu quase sempre, uma leitura muito rápida do que ele pode fazer, e executa muito bem, né? Que é a velocidade da execução. Então, você não tem uma parte, mas ele tem outras 2, 3 coisas muito acima da média para compensar isso. A gente, na época, eu me lembro que no Corinthians nós tínhamos um jogador muito parecido de característica, não de mesma função, que era o Danilo, que também era um outro jogador que deslocava meio lento, uma passada, né, até meia cansada, mas fazia tudo o restante muito bem. E você depois, como treinador, tem que montar a equipe privilegiando esse jogador. Não tem outro jeito. Agora, mano, como o James Rodrigues passar no São Paulo e a gente querer colocar ele para correr e fazer o que os outros todos fazem. Ele não vai conseguir fazer. Mas aí depois, na quarta-feira, você enxerga ele na seleção da Colômbia fazendo tudo que você gosta de ver um jogador fazer. Provavelmente o treinador lá entendeu que deveria dar a ele essa liberdade de posicionamento, tirar um pouco dessa sobrecarga de retomada. Às vezes custa para a equipe mais do que a gente gosta. Às vezes funciona e às vezes não funciona. Quando não funciona, o treinador tem que ser bem claro, retirar, encontrar outras alternativas, às vezes durante um jogo, às vezes até nem colocando para iniciar uma partida. Os jogadores, como ele, sabem a necessidade do jogo, sabe a importância da sua participação e sabe até quando não estão bem que tem que dar lugar para outros. E a gente tem trabalhado com ele dessa maneira. Agora, mas, completando a resposta, está cada vez mais difícil que a formação dos jogadores traga um jogador com essa característica para o profissional.
Mano, a questão do Mundial do ano que vem, o Super Mundial, né? 2025, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras serão as equipes do nosso país representando aí nesse grande Mundial. Flamengo, Botafogo e Palmeiras têm alto investimento. O que a diretoria já te passou sobre os investimentos para o ano que vem, no ano que o Fluminense não terá a Copa Libertadores, né? Mas terá esse grande Mundial. O que já foi dito para ti? O que já foi conversado nesses últimos dias do ano? Bom, o Fluminense realmente não vai ter a mesma capacidade de investimento dos clubes de ponta a ponta do Brasil. Quando a gente não tem a mesma capacidade de investimento, você tem que encontrar outras soluções, né? Você tem que encontrar jogadores médios, de boas valências, jogadores que possam agregar competição à equipe, como, por exemplo, o Ercos, que acabamos de citar, que você possa investir um pouco menos. Você tem que trazer jogadores da categoria de base. O Fluminense sempre teve jogadores da categoria de base e vamos ter mais 2 para o ano que vem, 2, na minha opinião, jogadores diferenciados, que é Isaac e Riquelme, 2 jogadores de 18 anos, mas a utilização dos jogadores está cada vez mais precoce. Você viu o Estevão, né, no Palmeiras sendo um exemplo disso, o Hendrick no ano anterior. Você vai vendo que jogadores jovens estão cada vez mais precoces na sua utilização na equipe principal. E ter melhor planejamento, ter melhor estrutura de trabalho, você tem que compensar a diferença financeira que você não tem. E é isso que o Fluminense vai fazer. Tem uma equipe de qualidade, tem jogadores capazes no seu elenco, não precisa sair desesperado para fazer nada, não pode fazer as coisas bem feitinhas para que possa, aí sim, honrar seus compromissos, pagar em dia, resolver todos os problemas estruturais para ajudar o treinador a poder conduzir o trabalho técnico, tático, estratégico da equipe com tranquilidade. Bom, para a gente fechar, professor Mano Menezes, tu que é um cara que já passou pela seleção brasileira, grandes clubes, Mano, como técnico de futebol ainda tem muitos sonhos pela frente, ou agora já é um cara que está mais moderado, buscando conquistar, claro, com o Fluminense, no time que ele estiver, ou ainda tem muitos sonhos pela frente, mano? Então, quando o treinador perder a ambição, ele tem que olhar o Luciano Huck domingo de tarde, você tá no sofá, né? Antigamente era o Faustão, deu uma pioradinha, mas vamos continuar no mesmo canal. Eu acho que a gente tem que ter ambição, sim, sem dúvida nenhuma. Esses dias eu ouvi uma entrevista, fiquei muito feliz, do professor Paixão, né? É isso que nos move, é isso que faz a gente levantar todo dia às 5h30 da manhã, é isso que faz a gente chegar às 7 horas no CT, na frente de todo mundo, trabalhar, para, com esse exemplo, mostrar aos jogadores que eles também, se dedicando, se entregando, sendo corretos, vão atingir os seus objetivos. O treinador tem uma responsabilidade muito grande, ele dirige 30 jogadores todo ano. Esses jogadores acreditam nesse treinador, eles acreditam que com esse treinador eles vão poder, ano que vem, estar melhores, ou esse ano já terem conquistas. E a partir do momento que o treinador não tem ambição, ele não consegue passar essa ambição para os seus jogadores. Então, enquanto estiver aí com esse frio na barriga, acordando às 3 da manhã para pensar na solução do jogo, perder o sono, eu vou estar no futebol. Quando não tiver mais isso, eu tenho a obrigação de entregar o meu lugar para um outro jovem que está vindo aí, porque daí ele vai ser mais merecedor do que eu. Fora os prêmios da Expo Inter também, né? Então, aí é outra coisa, né? Aí não dá para misturar mesmo. Mas a gente toca do mesmo jeito lá, exige das pessoas do mesmo jeito que a gente exige no futebol. É verdade. Bom, professor Mano Menezes, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Grenal. Foi um grande prazer conversar contigo aqui no Clube Grenal. Quero desejar aí um Feliz Natal a ti, tua família, e um grande ano de 2025. Sem ganhar o dupla Grenal aqui, né? Mas muito sucesso no Fluminense. Obrigado, professor. Obrigado, um abraço a vocês e um abraço a todos os gaúchos. Feliz Natal, um 2025 melhor do que foi pra gente, gaúcho, esse 2024. Mas estamos chegando aqui vivos, vamos agradecer e vamos tocar em frente como sempre.
Se Deus abraço. quiser. Grande abraço. Abraço, mano. Mano Menezes, técnico do Fluminense, baita figura, hein?